Mas vamos diretamente para o Brasil Real também, onde o ministro da Economia, Fernando Haddad, está se pronunciando nesse exato momento. Vamos ouvi-lo. De medidas. Coloquei ele a par também da situação de cada uma delas, tanto no Senado quanto na Câmara, para que ele pudesse eventualmente julgar a conveniência de tomar alguma providência, dar algum telefonema tranquilizador, né, para acelerar as coisas. E estou voltando para Brasília porque tem muito trabalho lá. Ministro, Deixa eu desligar aqui. O presidente Eric da CNC está no Brasil. O presidente se mostrou preocupado, ou alguma preocupação com uma alteração no texto da reforma tributária que passou na quinta-feira no Senado? Nós discutimos com ele alguns detalhes, né, que preocupavam mais. A questão das armas, ele tratou desse assunto. A questão das bebidas açucaradas também, em função da saúde pública, foi comentado, e alguns outros temas. Eu expus para ele todos os detalhes do que foi alterado, para que ele pudesse julgar a conveniência de, eventualmente, orientar os líderes da base. O presidente disse ontem que ninguém se preocupa mais com a questão fiscal quanto ele. Nesse sentido, tem algo que vocês conversaram de concreto? O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, né, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. Se não fosse o contratempo que tivemos com o PERSE e com a desoneração da folha, nós teríamos nesse primeiro ano de orçamento do governo Lula superávit primário. Nós só não vamos ter superávit primário esse ano em função dos 45 bilhões de reais de renúncia fiscal que contrariou o governo, mas enfim, faz parte da democracia, teve o veto foi derrubado, mas nós teríamos superávit primário esse ano já, se nós tivermos consolidado as medidas de 2023. O senhor entende que a volta dele para o jogo ajuda a evitar essa desidratação? Ele vai, é o que ele falou, ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada esse ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. Ministro, tá bem? por que vocês comentaram sobre as armas e os produtos açucarados da reforma tributária? Porque saiu do imposto seletivo, né? E a Câmara tinha... que a Câmara tinha aprovado o imposto seletivo, o relator do Senado tinha mantido, mas em função dos destaques eles foram retirados. Então talvez a Câmara possa, como não houve acordo com o governo em torno disso, pode ser que a Câmara resolva revisitar esses temas. Tem data para reunião ministerial, ministro? Tem data? Conversaram isso? Isso aí vai estar subordinado à questão da avaliação médica e das recomendações que forem feitas. Então, as atividades do presidente essa semana estão condicionadas a essa avaliação. Mas confesso a vocês que me surpreendi com a disposição do presidente. Está muito tranquilo, despacho absolutamente normal. Está corado, está bem, foi tranquilo. Queixa de mais de dor, assim, parou? Zero, nenhuma queixa. Obrigada, o salário mínimo... Pessoal, tem que correr para a base vai ser agora. aprovado esse ano? Oi? Qual a expectativa sobre o orçamento de aprovação? Ministro, fala aqui no microfone, por gentileza, desculpa. A nossa expectativa é que esse conjunto de medidas seja todo ele aprovado esse ano, inclusive a LDO e o orçamento. E o salário mínimo? O presidente Lira já deixou claro que nós estamos convencidos de que as medidas vão ser apreciadas esse ano. O presidente Lira já deixou claro que se precisar convocar a sessão de manhã, de tarde e de noite, até quinta-feira, a Câmara vai estar disponível para atender o país. Inclusive pacote fiscal? Inclusive não, porque como é que vai votar? Como é que vai votar o orçamento se não... Tem que saber o que entra e o que sai do orçamento para fechar a peça orçamentária, tá certo? Isso é uma corrida contra o tempo, senhor? Olha, o ano passado foi igual. Parece que é o novo normal.
Obrigada, ano passado foi Jéssica. assim. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Bom dia. É isso, meus amigos, no momento que estávamos ouvindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o primeiro contato dele com o presidente Lula, pelo que tudo indica, ainda na residência dele aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, ali nas imediações, com todo ali o pool de repórteres também, de todas as emissoras, fazendo os questionamentos, e isso tudo no embalo ainda da reforma tributária, meu caro Mano Ferreira, que está virando talvez a deforma tributária, pelo amor de Deus, pelo seguinte, começa com aquela promessa, grande promessa de simplificação e vai acabando, pelo que tudo indica, no maior IVA do planeta Terra e atendendo todo, virando uma engenhoca ali de todo tipo de interesse cartorial, paroquial, pessoal botando 3,5 bilhões ali para criar uma refinaria em Manaus e daí para baixo. O que você achou? Infelizmente, a tramitação da reforma tributária mostra como as melhores ideias no Brasil, quando entram no Congresso sem ter a defesa clara por parte de uma liderança relevante, no caso, estou falando do presidente Lula, que foi omisso durante praticamente toda a tramitação da reforma tributária, você não vê um discurso incisivo do Lula contra a inclusão de privilégios ou a favor justamente da simplificação, contra esses puxadinhos que foram entrando na reforma ao longo do Congresso. O que a gente vê é uma grande deformação, é uma fábrica de salsicha que o produto entra de uma forma e sai muito pior do que entrou. Infelizmente, é o preço da omissão de liderança nos momentos onde há extrema complexidade. E essa fala do Haddad é curiosa, né? Porque ele trata como se o fato de o resultado legislativo do ano ter causado um déficit de 55 bilhões de reais não fosse uma responsabilidade dele também como ministro da Fazenda. É claro que o Congresso não ajudou, sim, mas quem tem que articular com o Congresso é o Executivo, ele e o Presidente da República. Vamos falar então com o nosso representante no Congresso Nacional e da bancada do Morning Show. Palumbo, o que você achou dessa história? Muito fácil, né, ele ficar culpando o Congresso quando o exemplo não vem de cima, né? Cortar gastos que é bom, a gente não vê absolutamente nada deste governo, muito pelo contrário, né? Ele quer mexer na Previdência dos militares, mas não se fala nada, venho repetindo isso constantemente, não se fala nada de mexer com os privilégios do Judiciário, do Ministério Público, dos próprios políticos também que tem que mexer nesse quesito. Isso não se fala nada. Por quê? Porque são cargos que podem oferecer algum tipo de problema para o governo. Agora, com o Exército pode mexer, com as Forças Armadas pode mexer, que ali ninguém vai oferecer perigo nenhum. É essa a mensagem que o governo dá. E é isso, né? Promessa de simplificação vira uma grande engenhoca desse festival, né, de lobbies e corporativismos à torta direito. Pepe? Não, exatamente. Você vê que o lobby no Brasil, feito dessa forma, acaba prejudicando algo que no início era bom, que era a reforma tributária. E o IVA, o maior IVA do mundo, em torno de 28%, no caso do Brasil, escancara realmente o grande problema que eu vejo, né, que é a tributação excessiva no consumo, né, 28%, e pouca tributação em renda, não é? Então, claramente, essa reforma tributária, apesar de ser melhor do que o sistema vigente, ainda está muito atrasada e pode avançar muito mais. Jéssica Peixoto, que última palavra é sua. A minha palavra vai ser mais nesse evento em si, né? Essa é a primeira agenda pós-alta do presidente Lula. E foi uma agenda que teve o convite à imprensa. Então, o que é interessante aqui? A imprensa não estava lá por acaso, nem nada, né? Houve uma abertura para se falar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há alguns dias, André, saiu uma pesquisa também que testou o nome do Haddad para fins presidenciais na ausência, por decisão própria, do presidente Lula. E o resultado foi uma avaliação positiva do Haddad. E existe um corpo ali do PT em Brasília que está tentando já está falando de criar uma blindagem para ele nas negociações dentro do Congresso Nacional sobre esta reforma e, caso isso dê bom economicamente, deixar este mérito para ele, para fortalecer ele como uma liderança política, pensando na possibilidade, embora não falem disso abertamente, porque o nome principal ainda é o do presidente, Lula, pensando na possibilidade dele ser esse sucessor. Eles querem imitar um pouco o caso Fernando Henrique Cardoso com a situação do Plano Real. Então é interessante que essa agenda, a primeira agenda, seja com Fernando Haddad e que exista esse convite, essa participação da imprensa ali para dar vazão a ele como esse grande portador de notícias do governo Lula e até mesmo essa figura de proximidade com o atual presidente. Muito bem, Jéssica Peixoto, e em frente, seguimos adiante aqui com o nosso Morning Show.